É isso aí, pessoal. Então, mais um episódio aqui do Camisa 11 e hoje eu tô tendo a honra de receber Diego Roa, Head Latam aí da FTSE Russell, uma subsidiária lá do grupo da Bolsa de Londres. Diego, seja muito bem-vindo ao Camisa 11. Obrigado aí por você ter topado o convite. Não, sou eu que agradeço, Anderson. É um prazer estar aqui com você para falar do CTFs. Não, maravilha. O mercado tem crescido bastante. A gente já vê aqui no Brasil, a gente tem aí recorde de lançamento. A gente já vê lá fora, mercado americano, número de ETFs superando o total de ações listadas. Então, é realmente um tópico que está bem aquecido. A gente já vem aí já de algum tempo falando bastante. Aqui no Brasil, a gente também tem a discussão ali sobre modelos de remuneração, modelo comissionado, modelo fixo. A gente já vê uma discussão maior sobre o modelo fixo, e isso acaba também ajudando ali numa adoção maior por parte ali dos ETFs, né, por parte dos alocadores, por parte dos assessores. Então, realmente, a gente está no momento ali bem interessante. E galera, ó, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, quero pedir para dar aquela força aqui, tá? Então, poxa, tem os outros episódios que a gente já soltou também, então compartilhe o conteúdo, curte aí, já clica nas 5 estrelas, toda quinta-feira, meio-dia, eu solto aqui um episódio novo no Camisa 11, já nomes grandes passaram por aqui, agora mais um, Diego passando aqui também, para a gente poder conversar, então compartilha, curte, deixa 5 estrelas, já clica no sininho e boa! Muito obrigado. Vamos lá. Então, Diego, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, tá? Vamos. E aí, você do lado da FTSE Russell, eu acho que a gente pode começar falando do processo de criação de um índice. Né? Então, todo Perfeito. ETF, a gente tem um índice de referência. Essa dinâmica, ela ainda não é muito conhecida, assim, né? A gente ainda tem uma certa lacuna educacional com relação ao ETF, como o ETF funciona, o que ele replica, o que ele investe, muita dúvida também sobre liquidez. Então, acho que seria interessante, aí você com toda a sua bagagem da FTSE Russell, eu acho que seria interessante a gente dar esse passo atrás e falar sobre esse processo de criação. Então, como é que se dá, de onde que vem a demanda, como é que é feito o estudo, os critérios que são levados em consideração. Então, conta pra gente, como é que é esse processo ali de elaboração de um índice? Cara, uma pergunta super importante, super relevante, difícil, porque eu vou tentar para fazer essa explicação, vou dividir em várias partes, sabe? Porque senão Perfeito. vou ir para cá, para lá, e vai ser meio que difícil. Então, vamos começar com a geração das ideias. Então, tradicionalmente, o que a gente faz, imagina que a gente é uma grande fábrica de ideias de investimento. Então, imagina assim, que a gente seja uma das principais fábricas para elaboração de estratégias de investimentos que depois a gente vende para os asset managers, ou trabalha de jeito, sabe, mais tipo parceria, e depois esse produto que é feito, ele vai para o investidor final. Tem vários jeitos para fazer. Um deles é o ETFs, mas pode ser uma nota estruturada, posição derivativa, tudo isso vai ser com os índices. Então, índices são a base para todos esses produtos indexados, mas agora eu acho que a gente vai falar especificamente dos ETFs. Então, como eles são feitos? Por exemplo, como a conversa que a gente tem com as asset managers. Então, tem 2 jeitos. Um jeito é a gente faz o que a gente, dentro da FTSE Russell, acha que é o mais importante, o mais relevante para o mercado. Vamos falar assim, o pão na chapa. Uma coisa super tradicional, que a gente fala, cara, se vou ter um café da manhã, eu vou ter que ter um pão na chapa e um café. Então a gente Com começa por certeza. mais, com certeza, cara, não pode ser outra coisa. Então a gente começa com o mais simples. Então, por exemplo, se você vai olhar para o mercado brasileiro, é o mercado brasileiro All Cap, que você pega o mercado brasileiro, pega as large cap e mid cap, e depois, se você quiser algo mais, então você vai para o total cap, pega as small cap, micro caps. Esse é o patamar, esse é o mínimo. Mas depois, quando você faz conversa com os asset managers, você tem, assim, eles que têm a ponta diretamente com o investidor final, ele acha qual é a demanda do investidor final, qual é essa demanda que o investidor final tem por um produto. Então, por exemplo, um produto poderia ser
eu já não preciso, sou o mais simples, mas eu preciso de alguma outra coisa. Então, por exemplo, fatores, setores, combinações, cíclico, defensivo, outras alternativas. Então, o que a gente faz junto com os asset managers é um trabalho sempre de conversa. A gente está sempre conversando com eles, sempre tendo um papo. Olha, quais coisas vocês precisam fazer? Nossa, a gente deveria trabalhar nessa estratégia, a gente está tentando fazer isso. E muitas vezes, agora com a tecnologia, a gente pode fazer coisas que antigamente era super difícil. E agora tem que dar um jeito, porque a gente tem essa capacidade. Então, por exemplo, imagina que você faz um processo bem simples, com uma alocação, mas depois você fala, nossa, eu quero fazer uma coisa de optimização, onde a gente olha para fatores, processos de optimização interno. A gente tem uma equipe muito grande, a gente tem todas as capacidades técnicas, toda a análise de processos de dados para poder fazer. Então, o investidor, ele fala com o asset manager fala com a gente desenvolve. No Brasil, o investidor tradicionalmente é pessoa física. Então, ele tem umas características de complexidade que são diferentes. Mas lá fora, por exemplo, na América Latina, tipo México, tipo Colômbia, tipo Chile, e nos Estados Unidos, você também tem demanda por parte dos investidores institucionais. E eles são muito mais complexos. Eles têm uma complexidade a mais. Então, ele gostaria de ter, às vezes, alguma coisa muito mais específica para ser desenvolvida. A gente trabalha conjunto e desenvolve para o mercado. Tá? Então, esse é o jeito que a gente faz para a criação dos produtos. Então, é uma interação entre os diferentes participantes dentro dessa comunidade. Então, tem o fornecedor de índice, o asset manager e o investidor final, que pode ser pessoa física ou institucional. Tá? Agora, quando você já sabe, beleza, vamos nessa, vamos fazer um índice. Agora, como você faz o processo de criação de um índice? É difícil. Tradicionalmente você falaria, nossa, mas é uma coisa relativamente fácil, cara. Você pega uma listinha das empresas, vai embora e é simples. Coloca no Mas Excel. coloca no Excel, fala, market cap, vai, simples. Vamos tentar fazer isso os dois aqui, tá? Então, por exemplo, você faz... vamos tentar fazer uma coisa que seja um pouco fora do Brasil. Vamos fazer uma coisa que seja regional, tá? Então, você pega Brasil, as ações brasileiras, e eu falo para você, perfeito, então agora vamos pegar as chilenas. A moeda do Chile, qual é? Peso chileno. Moeda, exatamente. Então, já tem uma complicação, tem duas moedas. Vamos pegar o México. Perfeito, beleza. No México tem outra moeda, mas tem uma outra zona horária. Então, você tem 3 horas de diferença. Então, se você fecha às 4 da tarde, é 1 da tarde do México. Você vai ter uma diferença entre o fechamento do mercado, 3 horas que o papel ele está transando lá, e você vai ter uma diferença. Então, vai ter a diferença do horário, vai ter a diferença por exemplo, tipo de moeda. Essas são as coisas mais simples. Mas depois, por exemplo, imagina que a classificação de uma empresa, ela não é a mesma. Você pode ter uma empresa que ela uma classificação num setor que ela é diferente num país ou outro. Ou, por exemplo, você tem umas países, vou falar, por exemplo, o caso do Peru. Peru, para a gente classifica o Peru dentro ou Argentina também, como se fosse um país fronteira. Ele não tem as características que tem o México, Brasil. Ele é um investimento fronteira, como se fosse um risco maior. Então, tudo isso você pega em conta para tentar fazer algo só para a definição do universo. Agora, tem uma outra característica diferente, o que acontece com tudo, por exemplo, o que é corporate actions, ações corporativas. Você vai ter que ter uma pessoa ou várias pessoas que eles estão continuamente olhando todas o que aconteceu no mercado para refletir. Porque se foi uma IPO, se não foi uma IPO, foi uma divisão, foi uma spin-off, qualquer coisa que aconteça no mercado, ele pode afetar o mercado que você tem para refletir no índice. Então, aparentemente é super simples, mas não é. É bem mais complicado. Então, vamos fazer um resumo.
você vai ter que dar um critério de inclusão dos países, ou inclusão das empresas. Então, você fala, por exemplo, o meu critério de inclusão vai ser onde você gera mais receita. Onde você por exemplo, o headquarter da empresa. Por exemplo, várias características, mas você tem que ter um critério de inclusão. Depois você tem que ter critérios importantes, assim, que são liquidez, market cap, outras características, e depois você vai ter que ter, por exemplo, alguns filtros que ajudam nesse processo de liquidez. Então, por exemplo, os direitos de voto, ajustes de free float, por exemplo, o teste de liquidez que você faz. E por que é importante o teste de liquidez? Imagina que você é uma empresa, você fala, olha, Diego, eu tive uma liquidez maravilhosa durante o ano. Eu falo, tudo bem, beleza, mas foi todos os meses ou só um mês? Não, ele concentrou tudo no mês de julho. 80% da minha liquidez foi em julho. Então eu falo, cara, não dá, porque eu tenho que garantir para os investidores que eles vão ter liquidez ao longo do ano. Perfeito. Eu não posso garantir que o investidor vai comprar só em julho. Infelizmente, não dá, cara. E essa preocupação com liquidez, ela é muito real. Eu vejo as pessoas ficando cada vez mais preocupadas com esse parâmetro de liquidez. Então, para nós, é super relevante esse parâmetro de liquidez, porque você não vai ter. Vou trazer outro exemplo, porque para equities é meio que fica mais tranquilo, mas imagina que é de ventures. Então, eu não vou falar dos índices que são os mais conhecidos do mercado, mas tem muito institucional que ele pega alguns dos índices mais relevantes, mais importantes do mercado. Mas no processo de criação dos índices, a liquidez, ela não é tão... Quando eles fizeram os índices, a liquidez não era um fator tão relevante. Agora, imagina que você é um asset manager. Então, você tem um ETF, que é baseado no índice, e o índice pega todos os debentures corporativos da América Latina. Então, perfeito, beleza. E você tem toda essa lista de debentures, maravilhoso, tem um portfólio que, no Excel, ele é top. Quando você vai comprar, você tem um problema. Você fala, cara, qual é o problema? Que os debentures, os que compraram os debentures, são os fundos de pensões, eles não vão vender. As companhias de seguros também não. Porque eles compram um debenture e ele tem até que ele vai ao final do papel. Sim. Então, mesmo que o papel, na teoria, ele está no mercado, você não consegue comprar ele. Então, não tem essa liquidez. Então, essa é uma característica super relevante. Então, é assim, o processo de criação do índice é do jeito conjunto com os asset managers, e depois, para a criação mais técnica, com as características, é um processo padronizado, internacional, que tem umas características que elas são relevantes, porque você vai criar um produto que hoje é para o mercado brasileiro, mas você não sabe se depois, 5, 10 anos para frente, tem investidor institucional, tem investidor da fora, então você tem que ter um padrão, que é o padrão internacional. Então, ele tem todas essas regras institucionais, regras que são globais, para padronizar e ter um produto que seja do jeito que ele é o produto lá fora, com as mesmas características. Então, esse é mais ou menos o processo para a criação dos diferentes índices. Perfeito, assim, e eu acho que é legal trazer, é claro, né, a gente trouxe um baita resumo aqui, porque senão você faz um episódio só para cada sessão da criação do índice. Dá facilmente para fazer isso. Isso. Nossa, cara, é super difícil. É interessante, mas é técnico. É assim, muita regra, muita coisa técnica. Sim. Mas assim, falando simples, você pega muitas características e faz para que seja patronizado internacional. Sim, e eu acho que isso é legal, né? E você fez questão de trazer isso na sua fala, que é a questão do, poxa, a gente, enquanto provedora de índice, a gente tem lá contato com a asset manager, né? A gestora, e a gestora, ela tem lá o contato com os assessores, com os consultores, com os investidores, e é daí que vem a demanda. Então, não necessariamente a demanda
ela vem do gestor, ela vem ali o gestor ouvindo o mercado, né? O que nós, 100%. assessores, consultores, os investidores estão levantando de demanda, né? Então, acho que isso é legal reforçar, né? Os investidores também têm voz, podem ter muita voz ativa, mudar Sempre. também os rumos do mercado, né? Eu vejo a galera um pouco passiva com relação a isso, mas eu acho que a tua fala ela foi muito boa para mostrar que, poxa, às vezes você tem alguma, você acha que tem alguma carência no mercado, alguma deficiência, você pode abordar ali uma gestão, alguma coisa. Você tem muita gente ali, muito RI, que está super disponível, muita gestora amplamente disponível para conversar. E aí, daí, quem sabe, uma demanda, enfim, às vezes é uma demanda sua, mas que pode ser demanda de outras pessoas, e daí você tem todo um processo de criação por conta disso. Com certeza. E do nosso lado, assim, eu acredito 100% que o mercado brasileiro é um mercado emergente. E quando você é um Sim, mercado emergente, você precisa ter alguma coisa que seja customizada para você. Então, você está tentando armar agora um portfólio diversificado. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que você, com o desenvolvimento do mercado de ETFs, você vai enxergar cada produto não como produto, mas como um bloquinho para fazer uma construção de um portfólio. E aí, perfeito. e aí você vai falar, cara, mas eu vou precisar um bloquinho diferente, cara. Eu vou precisar uma coisa assim, com essas características. Então, isso que a gente faz é desenvolver para o mercado. E agora a gente, dentro do nosso lado, da FTSE, a gente está tentando fazer isso, falando e tentando desenvolver junto com o asset manager, com tudo, para ter essa solução para o mercado. Isso você está olhando dia a dia, você olha uma atrás outra, ETF, algumas ideias, você fala, cara, por que eu não tive essa ideia? São muito boas. Isso, não, e esse ano está recheado de Nossa, lançamento, tanto aqui no Brasil, tanto renda fixa, a gente já vê uma discussão ali de UCITS, então a gente já tem algumas estratégias UCITS aqui no Brasil, estratégia com pagamento de dividendos, então a gente realmente é, tem visto muita coisa. Eu conversei com o pessoal da Red também, a gente teve um episódio aqui da Red, e a gente falou do RERT11, que é um ETF que dá exposição em fundos imobiliários de tijolo, que é inclusive um índice da FTSE. Então, nossa, e até já entrando nesse ponto, o Diego, queria até, não sei se você consegue fazer trazer esse dado ali, tá? Mas a gente tem visto também muito lançamento temático, e aí a sim. gente vê um aquecimento razoável ali nessa parte de temático, principalmente, enfim, a gente está num momento não muito amigável ali, né, em termos de geopolítica, então setores desse tomar um cuidado aqui para não tomar nenhum bloco aqui das plataformas, né? Ah, Mas você vê ali setores voltados para essas questões valorizando bastante, a gente vê também a parte ali de energia nuclear também valorizando bastante, então IA também, um tema super aquecido. E aí, como é que tem sido dentro de casa essa questão, né? Os índices mais temáticos, mais nichados, em comparação com índices mais tradicionais, mais amplos? Tem tido uma demanda maior por amplo? Tem tido uma demanda maior por temático? Como é que tem sido isso na FTSE? então, dentro da FTSE, assim, a gente tem, a gente sempre vai ter que ter, assim, a gente quando está desenvolvendo produto, imagina que a gente dentro da FTSE é exatamente igual com qualquer outro produto, cara. Você, dentro de uma empresa, você tem o carro-chefe, e você fala, vamos ter que fazer crescer o carro-chefe, porque é Perfeito. importante, mas sempre vai ter que ter desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos tentar fazer desenvolvimento com alguns produtos mais tradicionais, mas você sempre vai ter uma área de desenvolvimento com o que é temático. Temático é a definição de tudo que é novo e que está aquecendo, assim, uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, mas que você gostaria de ter uma participação. Mas você não sabe se isso vai, não vai, não sabe. É a definição de Sim, temática. Então, a sim, gente sempre está trabalhando nessa parte, e a gente o que faz e o que é legal quando você tem uma empresa tipo da FTSE Russell
outros fornecedores globais de índices, é que você tem conversas globais. Então, eu tenho uma conversa, assim, por exemplo, para não eu, mas as pessoas que estão lá fora, assim, por exemplo, pessoal de Perfeito. vendas dos Estados Unidos, pessoal de vendas da Europa, pessoal de vendas da Ásia, e a gente, todos nós, área de vendas, a gente tem uma reunião uma vez por mês, e a gente vai falando, olha, tem essa demanda aqui, papapá, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, papá, e também com a área de produto. E assim a gente consegue olhar mais ou menos como são os fluxos, quais são os produtos que a gente considera que tem mais possibilidade de crescer. Do nosso lado, a gente não é super caro fazer um índice só para tentar. A gente tenta fazer um índice porque já tem alguém que está trabalhando para desenvolver o produto, porque a gente tem mais de 1 milhão de índices. Vou trazer um exemplo, só para você ter uma ideia por que eu falo que tem mais de 1 milhão de índices. Porque imagina que você pega só, vamos falar, só, o índice FTSE Brasil. Então, FTSE Brasil Low Cap. Então, você fala, mas eu preciso ter o FTSE Brasil Low Cap. Então, tem o FTSE Brasil Low Cap dólar, euro e 11 moedas mais. Então, você já tem 11 índices, só de um índice. Depois você fala, mas eu preciso ter o Absolute Return, Total Return e várias outras alternativas. Então, cada uma delas, por as moedas, ou seja, para um índice tem mais de 50 índices. Perfeito. Então, para ter as alternativas disponibilizadas para todos os investidores globais, você tem sempre de um produto, tem muitos produtos que são o mesmo, mas expressado uma moeda diferente, ou uma característica um pouquinho diferente. Então, a gente não pode fazer tudo que alguém falou, assim, eu falei alguma coisa, já podemos fazer, não. A gente tenta ter um estudo de probabilidade de sucesso dessas tendências. Então, por exemplo, AI, esse tipo de... Não é biologia quântica, mas é uma coisa assim que você está fazendo todos esses avanços da biologia, robô... Sim. Toda essa parte de genômica, de toda biologia essa parte de molecular. genômica. E pode ser, Sim, ou até coisas mais tradicionais que também são temáticas. Então, por exemplo, sim. clima, ou, por Uhum. exemplo, água, coisas assim, energia Energia limpa, renovável, exato, energia isso que eu ia falar. limpa, Sim. tudo isso, cara. Então, a gente tem, por exemplo, um que é Green Revenues. Então, você não é só que a empresa ela tem um produto, é que a receita tem que ser feita com produto renovável, produto de energia limpa. Então, esse tipo de coisas a gente trabalha. E a gente tenta achar, assim, coisas que a gente olha que são mais para o futuro, e aí a gente trabalha muito mais no desenvolvimento. Então, por exemplo, o clima é uma delas. Mas tem outras que, por exemplo, às vezes ele é super top, e depois ele é... assim, para fazer uma resposta curta, sempre a gente tem uma área de investigação que é gigante para tentar achar quais são essas tendências. E uma coisa interessante dentro da FTSE Russell é que a gente tem uma cobertura de diferentes asset classes. Então, a gente tem equities, fixed income, commodities, real estate, que são os fundos imobiliários, tem também a parte de criptoativos. Então, quase todos os asset classes a gente tem. Então, para desenvolvimento de produto, cara, temos um monte de coisas para tentar fazer. Mas a nossa ideia é essa, é tentar trazer e desenvolver coisas que são interessantes, e depois, no meu caso, é fazer um filtro e trazer para o investidor brasileiro para conversas com os asset managers. Mas é isso. Perfeito. Perfeito. E aí, Diego, eu acho que é legal a gente também reforçar alguns pontos que você trouxe, tanto na primeira fala e agora, que é o seguinte, é uma dúvida que eu já recebi, né, de alguns clientes da assessoria, já recebi também dúvida lá nas minhas mídias sociais, que é essa questão do fundamento. Poxa, será que um ETF ele vai perder fundamento? Será que alguma coisa vai acontecer de ruim com o ETF, né, e ele vai perder a qualidade, vai perder a confiança? E ao longo aqui da sua fala, você trouxe coisas
são muito importantes o investidor entender, né? Não é que alguém teve uma ideia e o índice vai nascer e vai nascer o ETF. Não, como você falou, é um processo caro, é um processo que É, cara. demanda muita mão de obra, demanda muito estudo, e esse é um ponto legal. Todo índice vai ter um embasamento teórico, você vai ter que ter uma demanda, vai ter que ter pesquisa, tem que ser viável. Então não é o Tem lançamento que pelo ser viável. lançamento. Ele foi avaliado e viu-se que era viável, viu-se que era pertinente e tem um embasamento técnico, né? Então acho que é um primeiro ponto para a gente já trazer de tranquilidade para o investidor. Todo ETF vai replicar um índice e o índice tem um embasamento teórico, ele tem uma viabilidade por trás. E aí um outro ponto, né, que eu acho legal, que é válido reforçar, você trouxe lá na tua primeira fala, que é a questão dos critérios, né? Todo índice vai ter um critério, vai ter critérios de inclusão, de Sim, exclusão, e isso garante que o investidor vai estar posicionado naquilo que realmente está alinhado com a estratégia do índice. Se você tem sim. algum desvio, aquela posição vai ser rebalanceada na frequência que for definida, mensal, trimestral, quadrimestral, semestral, que seja, a frequência que está definida no índice. Mas isso que é importante o investidor entender, que você tem uma estrutura que vai sofrer rebalanceamento periodicamente, aquilo que está alinhado vai entrar ou vai permanecer, o que está desalinhado vai ser reduzido ou vai sair, e você tem ali um embasamento teórico para aquilo acontecer, você tem uma base para aquilo existir, os critérios são embasados e levam em consideração não só o tema do índice, mas também alguns critérios. E eu acho até bacana a gente até explorar um pouquinho aqui, o Diego, na sua primeira parte ali, você falou sobre fatores. E esse é um Sim. tópico que a gente vê ali uma certa movimentação aqui no Brasil, a gente já vê algumas casas falando, mas eu queria que você trouxesse para a gente aqui a definição de fatores, o que são fatores, quais são esses fatores, né? O que seria esse investimento, esses índices fatoriais? Se você puder explicar para a gente. Claro. Olha, fatores é uma pergunta super interessante. E eu vou trazer como exemplo. Fatores dá para um papo, assim, horas Mais um falando disso. episódio sozinho, só Mas de um episódio fatores. só de fatores. Mas o jeito mais simples é quando você olha para o processo de construção, os índices, eles tentam fazer como se fosse um termômetro de um mercado específico. Quando você olha para fatores, então você olha para características específicas de um setor, tá? Então, eu vou trazer como um exemplo, só para trazer um exemplo assim. Perfeito. Todos nós sabemos que tem uma concentração gigante de tecnologia no mercado dos Estados Unidos. Sim, os Sim. Magnificent Seven. E a gente sabe, olha, essas empresas são top, são demais, papapá, e as principais. Mas, cara, esse ano aconteceu uma coisa incrível, que foi o DeepSeek. Ele saiu da nada e ele fez com que tudo que a gente achava não era. Como é possível que um Uhum. monstro saia da nada fazendo o mesmo, o mais barato ou melhor? O Sim. que é isso? Então, quando você tem esse risco gigante, o que aconteceu no mercado foi eles saíram de uma área que era grow, porque as empresas de tecnologia, elas crescem, vendas, elas estão crescendo o tempo todo, e eles viraram para falar, cara, aqui tem um risco super relevante, eu não sei o que vai acontecer, estou super concentrado agora com tecnologia, eu vou virar para uma coisa que eu conheço, que é tranquila, que eu sei o que vai acontecer, que eu valho. Então, eu vou para bancos, eu vou para utilities, porque eu conheço, eu tenho uma predictabilidade, eu sei o que vai acontecer com esses Setores caras. mais perenes, previsíveis. Setores mais perenes, Sim. predecíveis, por as características mesmas da indústria, sabe? Que é a Perfeito. indústria, bancos, isso. Então, isso é só para ter um exemplo do que são fatores. Fatores são essas características das empresas que fazem com que elas tenham o mesmo comportamento. As empresas podem mudar, cara. Uma empresa grow nos anos 80, agora uma empresa vale. Por quê? Porque ela tem um ciclo. Ela começou, cresceu, estabilizou e virou.
uma empresa vale, uma empresa mais por longo prazo, ela não cresce muito, ela paga bons dividendos, ela tem outras características. Então, tem várias características das empresas. Então, os principais fatores são value, growth, momentum, tamanho, esquecendo algumas, mas essas são as Não, características. relaxa, tranquilo. São características importantes das empresas e o que é mais interessante dos fatores é que quando você conhece as características que você gostaria de saber, você não precisa fazer o processo de seleção. Você já sabe o que vai acontecer. É como se eu falo para você, cara, vamos ter uma alta, assim, a gente esperando que os juros vão para cima. Então, o que você faz? Você faz a duração mais pequena. Para quê? Para você pegar essas subidas de taxas de juros. Então, se eu falo para você, cara, tem um risco incrível agora com alguma coisa, então eu vou para Vale, cara. Estou mais tranquilo. Isso que vai acontecer. Se eu falo, o risco diminuiu muito, agora essa expectativa de crescimento com muita coisa, perfeito, então vou para Grow. Então, essas características que você poderia, de um jeito mais simples, acompanhar, se você não tem se você não tem tempo, se você tem características, se você não gostaria de agir o stock picking das empresas, você pode investir com fatores, porque fatores, eles meio que simplificam o processo de um jeito mais simples. E aí você poderia fazer os fatores individuais ou combinações de fatores. Por exemplo, value, quality, dividendos, algumas coisas assim. Então, pode fazer uma combinação e as combinações, elas ajudam a fazer a navegar, sim, se eu poderia falar isso, navegar a onda, quando você tem umas Sim. características que são claras no mercado. Então, é isso. Mas eu acredito que os fatores são, cara, super interessantes, porque é difícil você saber o que vai acontecer, assim, e saber qual ETFs ou ação fazer a seleção, mas com fatores você consegue meio que acompanhar o que acontece no mercado. Legal, assim, ficou super claro. E aí, entrando agora já um pouco mais nessa questão de perspectiva, crescimento aqui da indústria brasileira, é fato que a gente ainda tem uma indústria, aqui no Brasil a gente tem uma indústria de 21 anos, nosso primeiro Sim, ETF foi lá em 2004, tá? Mas a gente ainda não superou ali a barreira de 1 milhão de investidores, né? Estamos próximo, mas ainda, pelo menos no período que a gente tá gravando esse conteúdo aqui, ainda não batemos. Quem sabe daqui a pouco a gente vai estar daqui para batendo, frente. mas quem sabe daqui para frente. Mas a gente ainda tá ali caminhando, engateando. E aí, Diego, queria saber da sua opinião, assim, o que que você acha, quais são os fatores, né, que você acredita ali que acabam, ou é, acho que dá para dizer isso, que acabam contribuindo para essa adoção menor dos ETFs, né? O que que você acredita ali que falta para o mercado de ETFs aqui no Brasil destravar? O que que falta para virar essa chavinha para a gente começar a ter uma adoção maior ali por parte dos investidores, tanto pessoa física quanto investidor institucional? Uf, eu não sou especialista no mercado brasileiro, eu sou, por meu sotaque, você sabe que eu sou estrangeiro. Mas do ponto de vista, assim, olhando de fora, que pode ser uma coisa interessante, Perfeito. olhar de fora, sabe? Então, eu acho que uma das principais características que a gente precisa é mais educação financeira. Então, por exemplo, esse espaço que você está tentando fazer aqui é maravilha, cara. Porque a gente tem para falar de um jeito descontraturado, fazer pergunta, e a ideia é que seja disponibilizado, cara. Não é que a gente, por ter um trabalho legal, a gente é um rockstar. Não é isso, cara. A gente tem que ser disponibilizado para todo Sim, mundo, cara. Tem sim. uma dúvida, preciso isso, vamos fazer, vamos bater um papo. Isso tem que ser feito, cara, para o mercado destravar para daqui para frente. Então, eu acho que o processo de educação é uma coisa super relevante. Tem outra coisa
que a gente não pode controlar. A educação a gente pode trabalhar conjunto, mas uma coisa que a gente não controla no mercado são as taxas de juros. Taxas de juros de 15%, cara, é difícil. Mas eu acho que as perspectivas daqui para frente são uma queda. Eu não vou falar que vai voltar para o nível de 2022 do Covid. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que, assim, eu falaria um patamar de 10% faz sentido. Então, com queda de juros, o investidor tem um apetite por outros ativos. Então, aí é que eu acho que vai dinamizar um pouco mais. E depois, eu acho que um trabalho conjunto com os investidores institucionais, cara. Assim, o investidor institucional tem uma característica muito interessante que eu vou te falar. O investidor pessoa física no Brasil, ele é muito mais desenvolvido do que o investidor pessoa física na América Latina. Cara, é um cara que gosta do risco. Ele tem apetite por risco. Ele gosta de... Ele tem uma coisa muito louca, porque ele gosta da renda fixa e ele gosta de cripto. É assim como... Isso é verdade. Isso é muito verdade. Ele gosta do risco. Ele gosta do risco. Então é interessante porque tem uma adopção. E outra coisa é que a característica de novo, de fora, eu estou falando coisas que eu acredito, mas o brasileiro, ele tem um apetite por inovação. Ele em inglês a gente fala de early adopters, os que gostam de implementar tudo muito rápido. Sai uma coisa, o brasileiro já... Isso para tudo. Isso para tudo, cara. Para tudo. Aqui é desenvolvido em tudo. A gente faz brincadeira aqui na casa com minha esposa, a gente fala, cara, o brasileiro não sei por que o brasileiro não conquistou o mundo, cara. Eles fazem tudo muito rápido, assim, tecnologia, Então, eu acho que isso é bom. Mas institucional, cara, precisa muito de desenvolvimento. Porque institucional da América Latina, ele tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, na média, eu acho que 35% dos investimentos estão fora, e super diversificados. Tem investimento em ETF, tem investimento private equity, tem investimento, assim, apostas regionais, apostas setoriais lá fora. Tem uma estrutura muito bem sucedida com portafólios internacionais. E eles acompanham isso, eles sabem que eles têm que ter uma diversificação, porque senão eles não vão conseguir traçar o que eles gostariam de traçar para os investidores para o longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais conjunto com os asset managers para traçar coisas interessantes para os fundos e os investidores institucionais, e aí a gente conseguir desenvolver o mercado. Porque, tradicionalmente, são os investidores institucionais os que dão essa puxada para que o mercado vai para frente. Perfeito. Então, só para você ter uma ideia, no mercado, por exemplo, o mercado chileno são 200 mil milhões de dólares que eles são investidos por os fundos de pensões. Então, imagina, se você faz uma parte desse investimento, você faz investimentos institucionais, você vai atrair a comunidade institucional. Você atrai a comunidade institucional, você garante um pouco de liquidez e traz mais produto. Então, o produto primeiramente vai para o institucional, ele vai caindo, e depois vai para todo mundo, cara. Todo mundo vai ter acesso a produto muito diversificado. Sim, e até pegando essa linha, né, se você for olhar os últimos acontecimentos lá no mundo do Bitcoin, você vai ver que essa adoção em massa pelas empresas, você vê muita empresa comprando isso e colocando isso em caixa. Aqui no Brasil a gente tem a Melius e lá fora a gente tem várias empresas, né, as BTCs, né, Bitcoin Treasury Companies, que estão ali comprando Bitcoin, colocando isso em caixa. E aí um dos responsáveis por essa valorização expressiva que a gente tem observado vai bem nessa linha que você trouxe, a adoção de um investidor maior, de um investidor institucional. Então, se você começa a ter mais institucional, você começa a ter
uma demanda maior, é natural que isso vai puxar o mercado para cima, a pessoa física, querendo ou não, vai ver aquele mercado para cima, vai sentir mais segurança, vai ver valorizando, então isso acaba fomentando, e como você trouxe, o desenvolvimento de novas estratégias também para poder absorver esse aumento de demanda. Totalmente, cara, totalmente. Então, eu acho que assim, todos nós somos diferentes, cara. Então, na América Latina eles têm desenvolvido algumas coisas, a gente aqui em Brasil desenvolveu outras. O que eu acho que é interessante é essa mistura. Então, por exemplo, o mercado brasileiro, eu acho que ele poderia olhar para os outros países da América Latina também, olha, desenvolveu muita coisa internamente, ele poderia exportar essa tecnologia para fora e olhar da fora o que eles fizeram bom para falar, cara, o que eles fizeram e eu poderia fazer a mesma coisa para desenvolver o mercado. Porque quando você olha, por exemplo, com os Estados Unidos, cara, a diferença é muito grande. É como, nossa, eles estão 20, 30, 40 anos para frente. Mas, por exemplo, Chile, México, eles estão perto, cara. Não é tá assim uma diferença que você fala, uau, é super diferente. Não, é muito parecido, é muito aberto. Então, eles desenvolveram algumas coisas, eu acho que a gente deveria trabalhar conjunto. Essa é a ideia é essa, é fazer essa ponte e trabalhar conjunto regionalmente. Boa, legal. E tem um outro ponto também, que você até começou falando, né? Não, eu tô olhando como alguém de fora, assim, e tudo, né? Como alguém que não é brasileiro, olhando o comportamento do mercado brasileiro. E tem uma outra característica também, eu vejo pouco a pouco as pessoas quebrando essa barreira, mas a gente ainda tem muito forte a barreira do home bias, né? Que é o Sim, investidor brasileiro preferindo manter a maior parte dos recursos dele em ativos brasileiros. E aí, sim. tanto renda fixa, ações brasileiras, e aí a gente tem um certo receio desse investimento lá fora. Então, Diego, queria que você comentasse um pouco como é que os ETFs podem facilitar para aquele investidor que, poxa, ele já tem a carteira dele montada em renda fixa, já tem ali Equity Brasil. Como é que os ETFs podem contribuir para esse cara fazer exposição em ativos internacionais, olhando ali para Estados Unidos ou até mesmo para um espectro global? Como é que os ETFs podem contribuir para isso? Nossa, eu gostei da pergunta. E eu gostaria, o primeiro comentário que eu vou fazer é a gente fez um relatório é, sobre a necessidade de diversificação para o brasileiro. Porque que faz sentido? Porque faz sentido do ponto de vista de diversificação do portfólio fazer investimento lá fora. E a gente depois, se você quiser, você pode pegar o link, ou eu posso deixar o relatório, porque Boa. é muito Coloque legal. na descrição, vou deixar na Sim. descrição. E a gente fez em português, então, não, mesmo que não fale inglês, a gente fez porque é super relevante. Perfeito. Mas a gente, como você, assim, o que você consegue fazer com ETFs, você consegue criar como se fossem blocos e fazer uma construção do portfólio. Então, tradicionalmente, quando você assim, o processo de investimento, eu acho que aconteceu com você, aconteceu comigo, com qualquer pessoa. Você tenha, sei lá, R$ 1.000 na conta. Você fala, cara, vamos fazer um investimento. Você está olhando papel por papel. Você não olha do ponto de vista de um investidor, um portfólio. Não, você está achando Sim, uma oportunidade. Cada, sei lá, 300, 500 mil reais que você tem na conta é uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas, quando você faz um processo de construção, você precisa olhar tudo para ter uma dinâmica, um objetivo. Imagina que você vai fazer uma construção de uma casa e você vai comprando pequena coisa, e simplesmente arruma lá, pega lá. Não vai ter nada, cara. Vai ter um monstro. Vai ter uma sim, construção. Você tem que ter um sim, plano para fazer a sim. construção. Mesmo que vá devagar, você vai ter um plano mínimo, cara, para fazer isso. Então, com o portfólio é a mesma coisa. Você precisa ter um plano e para fazer a execução do plano, você consegue fazer com ETFs. ETFs são baratos. ETFs você pode comprar uma quantidade pequena. Você tem liquidez. Porque, por exemplo, você fala, nossa, mas eu gostaria de ter um portfólio, mas eu comprei um tesouro
que é muito bom, ele tem uma taxa maravilhosa, mas eu fiquei 4 anos com papel, e depois eu tive um problema, eu não consegui vender. Isso não vai acontecer com ETF. Você poderia ter exatamente a exposição que tem o papel, que você gosta, as características, mas você pode vender e comprar ele no mesmo dia. Então, assim, você poderia fazer o portfólio que poderia ter um fundo institucional com o dinheiro que você tem na conta, com ETFs. Só que você vai comprar um pouquinho, sabe? Então, você vai fazer, por exemplo, um portfólio diversificado, com todas essas características, com R$ 1.000. Consegue fazer isso? Consegue. Não tem problema com isso. Tem uma exposição que, de outro jeito, você não conseguiria fazer. Então, eu acho que o que é mais interessante com os ETFs é que você consiga ter essa diversificação, essa granularidade para trazer alguma coisa específica, se você precisar, mas você não vai perder liquidez. Você vai conseguir vender sem ter um problema grande aí. Então, essa é uma característica super relevante. E quando você olha para o mercado, por exemplo, quando você olha para ter uma exposição, você poderia, agora com o desenvolvimento que está tendo o mercado, você vai ter uma possibilidade muito interessante. Você poderia ter acesso a commodities, por exemplo, ouro, Bitcoin, você poderia ter uma estratégia que é focada só para as principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, você poderia ter, eu não gosto disso, eu gostaria de ter a diversificação mais grande que tem um índice que tem mais de 2.000 empresas dentro do índice, e você conseguir fazer isso com um ETF que poderia ser R$ 300 para comprar o ETF. Então, cara, esse tipo de desenvolvimento de produto maravilhoso. E a gente não falou, cara, muito mais. Olha, com o celular, com os aplicativos e com inteligência artificial, você pode fazer coisas que você não acreditaria que podia fazer um ano atrás. Eu posso falar para o ChatGPT ou para Perplexity, Cloud, ou qualquer um desses AIs e falar, cara, eu tenho 28 anos, estou trabalhando nessa, eu gostaria de ter um projeto, olha todos os ETFs que tem no mercado, eu gostaria de ter um perfil de risco com essas características, como você, todas as características que você quiser, e ele faz alguma coisa interessante. Então, você poderia tentar, claramente, isso é uma ideia, o ChatGPT, isso é uma ideia para você fazer, não é a solução é falar com o investidor, com a gente autônomo, que ele vai falar, olha, isso sim, isso não, mas você pode trazer uma sugestão, então você pode falar, olha, eu pesquisei e encontrei isso aqui, e depois você faz a estrutura, mas antigamente, cara, a gente não tinha isso, não tinha essa possibilidade, agora você tem essa possibilidade na mão, assim, mas mais simples, depois você conversa com o cara que sabe, é a mesma coisa que sabe, quando você pergunta para o ChatGPT, você tem uma dor e você fala, olha, tem essa dor, será que é alguma coisa? Ele não fala besteira como o Google, que fala câncer sempre. Sim, sim. Você pergunta, tem uma coisa assim na mão, é câncer, cara. Então, agora não, agora é um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, você tem que ir para o doutor, cara, não faz, tem que ir para o médico. Então, assim, a mesma coisa com os investimentos. Você consegue ter uma ideia muito melhor do que meses atrás, mas você ainda precisa ir com um cara que sabe, que são, por exemplo, você e Anderson, que faz essa ajuda para as pessoas para conhecer melhor o que eles deveriam fazer. Boa, legal. E é isso, né? Então, realmente, essa questão de você ter essa diversificação na essência, eu lembro que eu dei uma aula, foi depois daquele jantar, inclusive, que vocês fizeram aqui em São Paulo, e tudo que vocês trouxeram, alguns estudos também de exposição internacional. Eu dei uma aula para uma liga de mercado financeiro daqui de São Paulo, a Unesp Sim. de Araraquara. E aí eu fiz algumas provocações, eu coloquei algumas logos, porque quando a gente fala de investimento internacional, a primeira coisa que vem na cabeça, naturalmente, vou investir num ETF que dá exposição nos Estados Unidos. É a primeira coisa que vem. Mas
Eu fiz a seguinte provocação. Eu coloquei algumas logos de empresas, obviamente, muito conhecidas. Coloquei Nvidia, coloquei Apple, coloquei McDonald's. E aí perguntei pra galera, que empresas são essas? Ah, Nvidia, Apple, McDonald's, legal. Aí eu coloquei, eu lembro que eu coloquei o logo da LSEG, coloquei o logo de uma farmacêutica, que é a Bristol Squibb Myers, e coloquei uma outra empresa que eu não lembro agora. E aí perguntei, e aí? Quem são essas empresas? Aí a galera olhou assim, tipo, ah, não sei. E aí é que entra o ponto, né? E, poxa, a gente tem, por exemplo, o Russell 2000, que tem 2.000 empresas ali dentro. Cara, se você perguntar para qualquer investidor, por mais que o cara conheça mercado, você me fala, olha, eu quero que você me liste, sei lá, 50 empresas americanas. Provavelmente ele vai conseguir preencher bem ali a 10ª, até a 15ª linha, 20ª linha. Depois disso, caramba, Difícil. já vai ser mais difícil. E tá tudo Hum. bem, porque não é a realidade daquele investidor, não é o mundo que ele vive, e tá tudo certo. Mas eu sou químico de formação e, cara, princípio básico da ciência, princípio básico de química. Não é porque você nunca viu que você não pode dizer que não existe, né? Então, assim, poxa, eu não conheço, mas não é porque eu não conheço que eu posso dizer que, não existe, não é bom, não vale a pena. Eu não conheço. Então, isso é princípio científico. E aí eu fiz essa provocação com os alunos para justamente mostrar que, poxa, a gente tem ferramentas que dão exposição em portfólios super diversificados, cada um com seu racional, e aí, quando você fala por exemplo, Russell 2000, cara, eu estou olhando Estados Unidos, mas S&P 500, os 500 dos Estados Unidos, mas você tem índices que são globais, que vão olhar o mundo inteiro, que vão ter, Tudo. obviamente, negócios conhecidos, mas vão ter negócios que você sequer imagina, mas que são negócios tão lucrativos quanto, que têm um fundamento também. Então eu vejo que o ETF, e aí você trouxe muito bem essa questão da alocação por objetivo, né, respeitando ali o portfólio, e essa diversificação na essência. Então pensa, você tem um veículo que dá exposição em 2.000 negócios. Você vai ter empresas que você conhece e empresas que você sequer ouviu falar, mas que estão tão bem fundamentadas quanto a empresa que você conhece. Então, isso que eu acho muito legal, esse poder de É, diversificação na essência que a gente tem com os ETFs. com certeza. Assim, então, por exemplo, se eu pergunto para você, quando você gostaria de ter investido a primeira vez na Apple? Quando ela fez parte do Large Cap ou quando ela fez parte do Small Cap? Se você Exato. investe quando ela é Small Cap, você pegou toda a subida. Se você pegou quando era Large Cap, você pegou uma parte, não toda a subida. Então, isso é super importante, porque, por exemplo, outra coisa interessante que você faz é quando você faz um investimento só, por exemplo, para as principais empresas dos Estados Unidos, sei lá, 500, 400, 100 empresas dos Estados Unidos, você não está pegando outras coisas que estão acontecendo no mundo. Então, vou falar só uma coisa aqui. O desenvolvimento de tecnologia dos Estados Unidos é bem diferente do desenvolvimento da tecnologia da Ásia. Porque o desenvolvimento da tecnologia dos Estados Unidos ela é diferente, uma dinâmica diferente para uma empresa consolidada, para um varejo diferente. Desenvolvimento nos mercados emergentes, eles têm que fazer muitas outras coisas. Então, por exemplo, a China, desenvolvimento de tecnologia na China, ela tem que trabalhar com bloqueio. Ela está desenvolvendo tudo que não pode acessar no mercado. Então, ela está tentando desenvolver outras coisas que a gente não sabe. Por isso eu falei do DeepSeek. Ele saiu da nada, cara. E esse é um caso, mas eu acho que daqui para frente a gente vai olhar muitos outros. Da China, da Índia, outras alternativas. Então, quando você pega um índice aqui tão geral, você consegue pegar muitas coisas que você não, tradicionalmente nem está olhando. Assim. Não, não tem conhecimento, não tem, mas você gostaria de ter essa exposição. Por quê? Porque tudo está mudando muito rápido agora. Então, é bom ter essa diversificação e isso você vai conseguir facilmente com ETFs e com índices globais. Então, é bom.
Sim, com certeza. E tem um outro ponto também, Diego, eu acho muito válido. Eu também sou muito mais adepto de estratégias globais do que só uma determinada geografia. Mas de novo, é o meu racional, é o racional que eu passo para minha audiência, é o racional que eu passo para os meus clientes. Então, assim, majoritariamente você vai olhar produtos ali que tem, pelo menos os que estão hoje na nossa bolsa, você vai olhar ali que são produtos, são ETFs que têm, obviamente, majoritariamente a exposição ali em Estados Unidos. É o maior Sim, mercado, não tem como é, questionar isso. Mas você não vai estar 100% exposto a esse mercado, você vai estar também exposto de alguma forma em outros países que também têm e negócios lucrativos, tão lucrativos quanto, que têm empresas bem fundamentadas. Então, essa importância, né, de você ter ali, na minha visão, tá? Eu gosto de defender isso. Não existe certo ou errado. O importante é entender o que funciona para cada investidor, para cada perfil, e tá tudo bem. Entender como funciona, entender os riscos. Mas eu gosto de ter uma estratégia mais global, porque daí você se expõe no maior mercado, mas você também se expõe em negócios lucrativos de outras geografias. E aí, de fato, você tem uma diversificação internacional na essência. E tem outro ponto que é legal, que é o seguinte, né? Poxa, o mundo evolui exponencialmente. é, Todo índice, de novo, voltando lá porque a gente conversou no início aqui, todo índice tem um embasamento teórico, tem os seus critérios de inclusão e exclusão. E naturalmente, à medida que o mercado foi evoluindo, o índice vai sendo evoluído, ele vai capturando essa evolução. Como o ETF acompanha o índice, o ETF naturalmente vai capturar essa evolução. Então, entrando nessa linha de facilidade, otimização, simplicidade, a gente tem um trabalho a menos quando você faz alocação por ETF. Ao invés de uf, você ficar preocupado com qual que vai ser a próxima tendência, o que eu compro, como é que, poxa, o mercado está mudando, mas e aí, como é que eu adapto a minha carteira para isso? Você já tem um veículo que naturalmente vai capturar esse movimento essa dinâmica, vai capturar essa evolução. Então, você tem isso de forma muito simples. O índice vai sofrer alteração e o ETF vai capturar essa modificação, sem que você tenha que fazer nenhum trabalho a mais. isso. E eu acho que é uma coisa super importante quando você faz assim, tradicionalmente você faz um não sei o nome em português, mas é performance attribution, que é Atribuição de performance, atribuição de performance. Então, tem dois performance. componentes importantes, que é alocação e seleção. Tradicionalmente, quando você faz o processo de seleção, você precisa conhecer cada uma das características das empresas. Então, por exemplo, eu gostaria de saber, nossa, mas assim, o ponto melhor do que uma pessoa que trabalha na empresa, tá? Para ser um processo de seleção. Alocação, não. Alocação é, por exemplo, eu gostaria de ter 60% aqui, 40% aqui, ou, por exemplo, eu gostaria de ter 30, 30, 30 e 10% em outra coisa, porque você acompanha o que acontece com o mercado. Então, você vai acompanhando o mercado, dependendo do mercado, você faz um processo de alocação. A alocação, ela pode ser feita com ETFs muito, assim, do jeito muito simples. E o processo de seleção de impressas, seleção de características específicas é um processo muito mais complexo. Um processo que você vai ter que ter uma equipe para fazer isso. Então, se você vai fazer um investimento ativo, você faz mais foco na seleção. Se você vai fazer um investimento mais passivo, se você vai acompanhar o mercado, se você é esse cara que gosta de, cara, estou olhando tudo que está acontecendo, macroeconômico, top-down, a alocação é a clave, cara. E a alocação é feita com ETFs. Muito, muito mais simples. Sim. E é isso, quando você usa o ETF, você não está preocupado no produto. E aí o exemplo que você deu foi sensacional, porque eu falei de uma forma muito semelhante numa aula que eu dei recentemente. Quando você vai para o veículo ETF, você não está mais preocupado na posição A, na posição B, na posição C. Não, se você quer, por exemplo, pagadoras de dividendos, beleza, então eu vou usar um veículo que me dá esse acesso. Eu quero Isso. exposição global, beleza, vou acessar um veículo
que me permite essa exposição. Então, você não está mais preocupado no produto. E aí a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão da diversificação global, a gente falou do Russell 2000, por exemplo, porra, 2.000 empresas ali dentro. Eu lembro de já ter recebido numa live a seguinte pergunta, mas, poxa, Anderson, se eu tiver 2, 3 ETFs, eu não vou estar mal diversificado? E aí eu falei, cara, qual que é o ponto aqui? Você está vendo o ETF como um produto. Pensa no seguinte, Russell 2000, 2.000 empresas ali dentro. Se isso não é estar diversificado, eu acho que eu não sei a definição de diversificação. Exatamente. Então, assim, o ETF ele é um veículo. Você precisa enxergar o ETF como um veículo para exposição numa determinada categoria. É renda fixa, é internacional, é global, é fatorial. Você vai olhar, por exemplo, aqui mercado nacional, você vai olhar para dividendo. Então, é olhar para o ETF como um veículo e não como um mero produto. Eu vou ter 15% de ETF na minha carteira. Não, você pode ter uma carteira inteira com ETF. Cara, imagina assim, eu tenho 5 mil reais e eu gostaria de ter uma diversificação que tem um fundo de pensões, como se fosse um fundo de pensões fundo de pensões maior, fundo de pensões assim, da Europa, que eles têm bilhões de dólares, mas eu tenho 5 mil reais na conta. Então você fala, eu vou fazer 60% no Brasil, 40% internacional. Dos 60% do Brasil, vou fazer, sei lá, 50% equity, 50% renda fixa. Internacional, mesmo jeito, 50-50. Então, você vai precisar 4 ETFs. Vai precisar um ETF de equities, um ETF do mercado brasileiro, vai precisar um ETF para o mercado brasileiro de renda fixa, e a mesma coisa com o mercado global. E você, com 4 ETFs, você vai ter uma diversificação global. E, cara, não pode ser mais simples. Você esquece. Depois você fala, nossa, as coisas mudaram, o Brasil está indo muito ruim, então vou mudar, sei lá, 30% Brasil, 70% para fora. Simplesmente vende uma parte, compra outra e faz um processo extremamente simples, com uma diversificação incrível, e já era, cara. Então, esse é um jeito para fazer que eu falo. Se você gostaria de complicar um pouco mais, consegue. Do jeito mais complexo possível. Porque pode ter derivativos, pode ter um monte de coisas dentro do ETFs, mas se você quiser fazer uma coisa simples, não precisa ter, cara, um produto que eu vou precisar 500 mil para fazer para fazer parte do produto, porque é um private credit que ele vai fazer, sei lá, alguma coisa lá fora. Não, eu posso fazer isso com 500 reais. Sim. E eu acho que essa que é a beleza, né? Eu já ouvi de diversos gestores a seguinte frase, né? A sofisticação está em fazer o simples. Então, você vê, com 4 ETFs, e aí que fique claro, acho importante fazer o disclaimer, tá? Galera, isso aqui que o Diego trouxe foi uma divisão, foi para um exemplo, tá? Foi uma suposição, não encarem isso aqui. Não, é exemplo, assim. Foi para um exemplo, pelo amor de Deus, porque a galera, eita, então, ó, falou para comprar 50% de. Não, peraí, vamos. Não. Foi um exemplo. Exemplo. Foi um exemplo genérico, mas para mostrar que, assim, cara, a gente tem 4 ETFs: renda fixa Brasil, renda variável Brasil, renda fixa internacional, renda variável internacional. Acabou. Então, assim, com 4 veículos, a gente teria uma exposição com muitos ativos internamente. E aí, poxa, qualquer rebalanceamento que acontecesse ali no índice e, por sua vez, no ETF, não vai gerar nenhum custo para você. Você não vai ter corretagem a mais. Não, você está ali nos 4 veículos e acabou, tá tudo certo. Então, entender o ETF não como um produto, mas sim como um veículo, uma ferramenta para que você acesse um segmento, um mercado, uma geografia, que seja. Vou trazer um exemplo muito simples. É como se eu falasse o telefone como se fosse um telefone. Cara, já não é um telefone, é um computador.
Eu tenho Exato. telefone, e-mail, câmera, Sim, aí, banco, tenho tudo o que eu preciso, mas eu continuo falando de telefone. sim. Então é só para ligar? Não. Tem um Aham. monte de produtos lá, mas é esse o veículo, que Sim. é tradicionalmente o nome era telefone, mas eu não sei se é telefone, porque eu não uso muito mais para ligar ninguém. Não, Mas engraçado, eu até falo, tá, só pegando aqui, eu falo assim, cara, hoje o telefone faz tudo, ele inclusive liga. inclusive liga. Então, o ETF é mais ou menos assim: é um produto, é um fundo trançado que faz muita coisa, mas dentro do produto você consegue fazer muitas coisas. Então, não é o produto, é tudo que você consegue, que ele faz essa estrutura para você conseguir um objetivo. Sim, não, eu acho que ficou bem claro aqui ao longo da nossa conversa, principalmente aquele primeiro bloco ali de criação de ETF, toda a ciência que tem por trás, né? Não é Sim, simplesmente, vou lá, coloco no Excel, coloco um percentual e acabou, tá nascido, o índice está criado. Não, peraí, vamos ver se é viável, vamos ver se tem demanda, vamos ver como que a gente pode viabilizar, porque tem que ter a questão da liquidez, vai ter formador de mercado, tem que ter liquidez de formador de mercado, como é que a gente vai estruturar isso, vai ter limite, né? Vai ter um total cap, então tem toda uma ciência por trás, né? tem. E aí a gente, enquanto investidor, né, olha lá as quatro letras de final 11, beleza. Mas eu acho bacana também trazer a galera que está nesses bastidores de criação para poder mostrar para a galera todo o embasamento da indústria, de onde que nasce a demanda, de onde que vem, o que que é levado em consideração, como surge, né, para trazer um pouco, que como a gente falou agora há pouco, a gente está numa indústria de 21 anos aqui no Brasil, mas que ainda não tem 1 milhão de investidores, tem muita dúvida, muita gente que fica preocupada. A gente sabe que tem muito viés comportamental ali, o ego, aquele efeito de excesso de confiança, a pessoa que quer ficar girando a carteira toda hora, achando que sempre está pegando a melhor ação do mercado, quando você poderia fazer uma alocação muito mais simples, muito mais barato usando ETF. Então, é importante ter esses espaços aqui para explicar como é que funciona e trazer um pouco mais dessa tranquilidade aí para o investidor, para ele entender, poxa, quem participa da indústria, o que faz, como é, para dar uma dimensão ali, né? Apesar de você ver mais gente falando hoje, é uma indústria já de 21 anos, mas tem muito participante envolvido, tem muita gente envolvida, e por mais que não tenha 1 milhão de investidores, por mais que você veja na tela uma liquidez pequena, você tem todo um arcabouço para permitir que haja fluidez, para permitir que haja o crescimento da indústria. Com certeza, a liquidez do ETF é a liquidez dos ativos que eles façam parte do ETF, do índice. Então, por exemplo, mesmo que, imagina que a gente vai fazer um ETF aqui, no programa Camisa 11, e a gente vai fazer um ETF que é as 30 principais ações do mercado dos Estados Unidos. Então você fala, nossa, mas a liquidez do ETF é pequena. Não, cara, eu posso comprar as ações. Você me dá 30 milhões de dólares, eu não tenho problema para comprar. Você me dá 100 milhões de dólares, não tenho problema para comprar. Você me dá 1.000 milhões de dólares, não tenho problema para comprar. Porque a liquidez é a liquidez do produto que ele faz parte do ETF. Então, isso não vai ser um problema. Por isso é que, dentro do processo de construção, a liquidez é um dos principais objetivos que a gente tem. Porque a gente garante que você vai conseguir crescer tudo o que você quiser. Senão, a gente fala, cara, não vai. É melhor fazer uma estruturação com um fundo, mesmo que seja um fundo passivo, mas você sabe que o fundo tem um teto. Então, você chegou até, sei lá, 2.000 milhões de dólares. E aí o teto, cara, não consigo fazer mais, porque não tem liquidez, não tem capacidade para fazer. É uma estrutura que tem um teto. Mas com ETFs, às vezes, o que a gente gostaria de fazer, que a gente faz, é isso, criar produto que ele tem escalabilidade. Não, com certeza. E porque, de fato, a galera olha para o valor de tela ali da liquidez, se encontra facilmente isso no site das gestoras, e aí tem ETF que negocia menos de 1 milhão no dia.
E isso leva ali uma certa preocupação de, poxa, mas será que se eu comprar, eu vou conseguir comprar? Se eu precisar vender, eu vou conseguir vender? Mas a Sem gente tem problema. todo um arcabouço, né? Você tem várias camadas ali de liquidez. Você tem o formador de mercado, você tem o processo de criação e destruição de cota, você tem a liquidez do ativo subjacente, né? Que foi o que você Isso. acabou de explicar. Então, poxa, se tem aquele índice, bom, é bem provável que os ativos ali tenham uma liquidez, até porque tem que ter liquidez para poder o formador de mercado participar ali. Isso. Então, é importante esclarecer essa questão da liquidez, porque é um ponto que frequentemente eu, na assessoria, na criação de conteúdo, recebo de dúvida, porque é uma preocupação que a galera carrega também de outros produtos. É. E é uma preocupação que é válida, cara. Sim, totalmente Eu legítima. gostaria de saber se eu consigo vender ou não, porque é super importante. Mas dentro das nossas características, essa é a principal característica para fazer o síntese. Você tem que ter liquidez. Então, é o patamar. Então, não é porque seja putz. Aqui eu posso falar com os Sim, outros sim. fornecedores de índices, cara, liquidez é o ponto fundamental. E tem liquidez e tem market cap. O market cap que ele é ajustado pela. É o teto, né, da participação. É isso. Então, o free float adjusted market cap. Mas a gente consegue, assim. Mas é super relevante isso. Essas conversas com as dúvidas que as pessoas têm, eu acho que são super importantes. E manter esse canal aberto, cara. Assim, do meu lado, qualquer dúvida, se, por exemplo, você fala, nossa, cara, a gente está tentando fazer, tem muita dúvida para fazer alguma coisa, cara, fala com a gente. Eu acho que qualquer um vai falar, outros assim, fornecedores de índices, a mesma coisa. Cara, envia para mim. Olha, estou trabalhando essa, muitas perguntas com relação a isso. Vocês poderiam fazer um material de marketing com uma explicação de como isso fez, assim, com outros exemplos, outros mercados, tudo. A gente faz, cara. É parte do nosso trabalho. Educação é parte do nosso trabalho. Assim que vocês que estão, por exemplo, você, Anderson, que você está trabalhando com as pessoas, que recebe muitas dúvidas. E quando tenha um tópico que você acha que esse é super relevante, fala para mim. E eu falo internamente para que as pessoas dentro da equipe da research, eles criem alguma coisa, um material que seja desenvolvido para o mercado brasileiro, para o investidor brasileiro, e especificamente faz um desenvolvimento dessa ideia de um jeito muito mais técnico, mais sofisticado, mais exemplos, e ele fica muito mais tranquilo, mas feito diretamente por um fornecedor internacional. A gente tem 3 trilhões de dólares assim, com ativos. Então, cara, a nossa reputação, 300 anos de história com a Bolsa de Londres, mais Uhum. de 9 ou 10 trilhões de dólares em ativos que usam nossos índices. A nossa reputação é tudo. A gente tem que trabalhar para que Sim, seja confiança, sim. reputação. É isso. Perfeito, perfeito. Bom, e acho que com essas palavras aqui, a gente, depois de uma aula dessa, pô, a gente já tá aqui, eu já perdi a noção do tempo. Acho que já deve ter batido 1h15 ou 1h20. Já Facilmente. me perdi aqui. Mas, cara, foi um bate-papo realmente muito bacana, assim, entender esse processo de criação e também toda a sua expertise ali, né, sobre todo esse processo, as suas perspectivas, tá? A gente conseguiu falar de bastante tema aqui. E aí, Diego, eu queria, poxa, depois, obviamente, dessa abertura aqui que você deu aqui para mim, para essa audiência, para a minha audiência aqui sobre a questão da criação de conteúdo, a criação ali de relatório para tirar dúvida, super te agradeço por essa abertura. Queria que você trouxesse aí, cara, suas considerações finais, tá? E aí fica à vontade para falar sobre perspectiva, trazer realmente o que você acredita que vem aí pela frente, o que você acha que vai ter aí de inovação e fazer teu encerramento aqui. Tá, obrigado, obrigado. E do meu lado, o meu principal objetivo, cara, eu sou o embaixador do Brasil lá fora. E, e às vezes é um pouco difícil, cara, porque muita coisa precisa ser desenvolvida. Educação, produto, acompanhamento, etc. E
mas eu acredito 100% nisso. Eu acredito que vocês têm uma oportunidade, a gente aqui tem uma oportunidade incrível de desenvolver o mercado, de fazer mais profundidade no mercado, melhores produtos, tudo. Eu acho que muitas pessoas estamos trabalhando nesse projeto. Eu acho que os próximos anos a gente vai trazer produto diferenciado, produto desenvolvido para o mercado brasileiro. Esse ano, por exemplo, a gente trabalhou em 2 produtos que vocês acreditam que pode ser uma coisa relativamente simples, mas, cara, foram desenvolvidos para o primeiro produto desenvolvido no mundo foi feito no Brasil. Então, por exemplo, um produto que a gente fez que foi Bitcoin e ouro, ele foi desenvolvido primeiramente em Brasil do que em outras partes do mundo. E um Isso é golaço, muito inclusive. empolgante, Um cara. golaço, Isso é inclusive. muito empolgante. Cara, é esse tipo de coisas que a gente deveria trabalhar. E a gente está trabalhando com outro tipo de coisas assim, que a gente fala, sempre que você olhar, às vezes você olha, quando você é brasileiro, quando você é latino-americano, você olha e você fala, nossa, esses caras nos Estados Unidos e na Europa são muito inteligentes. A Índia, a China, mas aqui a gente não é tanto, não. Cara, isso é mentira. A gente tem todas as capacidades para desenvolver coisas que são incríveis e que poderiam ser exportados para o mundo. Então, bora fazer essas coisas, bora pensar fora da caixa, não só para o Brasil, fora do Brasil, e bora fazer coisas que sejam feitas no Brasil, mas com um objetivo um pouco talvez mais grande, e aí a gente conseguir fazer mais coisas interessantes. Essa é a minha mensagem. A gente tem coisas muito interessantes pela frente. Perfeito. Diego, cara, quero te agradecer demais ali pela aula que você deu, pela tua disponibilidade, cara. De verdade, enriqueceu bastante, trouxe muita coisa legal ali desse processo de criação, essa questão dos ETFs temáticos, a gente falou sobre bastante coisa, então quero te agradecer. Certamente, ó, já está convidado para outros episódios aqui. A gente pode falar, inclusive, fazer um episódio só sobre esse lançamento que eu tenho um amigo, até gravei com ele aqui, que foi o Vitor Ascioli, o cara ama essa estratégia do ouro com Bitcoin. Ele achou assim golaço. Acho que valia fazer um episódio só sobre isso, inclusive, explicar esse racional e tal. Já vamos ver de colocar na agenda já para a gente poder conversar, porque realmente foi um baita golaço. Assim, eu achei bem interessante. E, cara, no mais, te agradecer aí pela oportunidade, te agradecer pelo papo. E galera, ó, se o conteúdo fez sentido, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Poxa, fez sentido? Compartilha pra galera, já clica aí no sininho para você não perder nenhum lançamento. Toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo aqui no Camisa 11. Já dá aí 5 estrelas, já curte, tá bom? E é isso. Diego, muito obrigado pelo bate-papo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no próximo episódio do Camisa 11.